na tua cara. Vai, pode comer. Pode? Pode, mastiga com todo sabor. A cara dela é a melhor. É muito ruim. Ai, chega a boca, fica... Ah, Péssima experiência. diga aí. Não. A boca que tem fica grudando, que nem a banana tivesse um leite por dentro. Fica pegajosa, não sei. Como se Fica fosse uma noda, não é? É. Isso, vê só, gente. O que é que acontece? Esse é o sabor adstringente. É aquele sabor amargoso. É amargo, né? A língua trava, não é, Raika? Como se fosse um trava-língua, uma coisa assim. Você não consegue. E outra, não sei se Raika percebeu que a boca fica seca, Sim, né? fica seca, a Você pessoa não não... saliva. É. Não é isso? Então, essa é a característica do sabor adstringente. Totalmente contrário à característica do ácido, né? Porque só de falar de um limão bem verdinho, partido, né? Aquele cheiro do ácido do limão. O que é que acontece com a nossa boca? Já enche de água, né? A gente já começa a salivar. Por quê? Porque essa é a característica do sabor ácido, né? Estimular a salivação, tá certo? O sabor ácido, ele é azedo, tá? Então vejam que é o oposto, tá bom? Então as bases é o oposto dos ácidos, tá? Então vamos voltar aqui para o slide. Deixa eu pegar aqui o slide. Então, beleza, isso aí vocês já pegaram, né? Aí vejam só, gente, uma coisa bem legal. Eu falei a vocês que as funções químicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? Aí vejam só que interessante. Quando eu misturo um ácido com uma base, aí é que eu vou obter um sal, tá? Então, todo tipo de sal, todo e qualquer sal, ele é obtido através da reação da mistura entre ácido e base. Então, o próprio sal de cozinha mesmo, que é o cloreto de sódio, ele é a junção de ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Tá? Ácido clorídrico com soda cáustica. Forma sal de cozinha. Veja que interessante. Forma o cloreto de sódio. Agora, é óbvio que você não vai pegar ácido clorídrico e misturar com soda cáustica e pegar aquele composto ali que sobrou e colocar na comida, não é? Não faça isso, coleguinhas. De Nossa, maneira sério que não dá alguma. pra fazer? Hã? Veja, a substância é a Sério que mesma, não mas é pra aí, fazer? claro que não, né, Arthur? Oh, meu Jesus, faça isso. Você vê o que é que acontece? A substância é a mesma, mas ali a gente tem toda a variação, os dejetos químicos e tudo mais. Não pode fazer isso, certo? Mas a substância é cloreto de sódio. Então a gente consegue obter o sal de cozinha através disso, tá? Então todo sal ele é formado a partir da mistura de ácidos e bases, certo? E aí sobram os óxidos. E aí, professor, o que é que o óxido tem a ver com essa questão? Que quando eu misturo, por exemplo, um óxido com água, eu formo ácido. Veja que interessante. E parece que quando eu misturo um óxido com um óxido com um sal, com um tipo específico de sal, eu formo uma base. Só quando eu estiver ensinando óxidos é que eu vou lembrar, certo? Mas é mais ou menos isso. Essas substâncias, elas reagem entre si para formar outras, certo? Elas conseguem ter o máximo de reações entre elas para formar várias características, inclusive novas substâncias que façam parte desse quarteto, né? Ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então vamos lá. Gente, o cientista que é mais importante, né, para a gente falar sobre
O estudo, né, dessas funções inorgânicas foi um cara chamado Arrhenius, certo? E Arrhenius, ele realizando alguns tipos de experimentos, ele descobriu essas propriedades meio que sem querer, na realidade. Porque assim, ele estava tentando descobrir substâncias que poderiam conduzir a eletricidade. E aí ele acabou descobrindo não só as substâncias que poderiam conduzir a eletricidade, como ele acabou descobrindo que determinadas substâncias elas têm características semelhantes e fazem parte de um mesmo grupo de substâncias químicas, né? De um mesmo grupo funcional. Deixa eu pegar o meu remedinho aqui, só um minuto, porque eu estou com o nariz congestionado. Eu comprei um cooler para botar no meu computador. Ele tá mais alto assim, eu tô nojo, viu? Ele chega azulzinho assim por baixo. Eita, ele roda. A pessoa aperta no botão dele assim, ó, aí ele se monta todinho assim, o computador fica lá em cima. Olha. Vamos lá, pessoais. Então, veja, então a Arrhenius fazendo esse tipo de experimento, ele acabou descobrindo isso, tá? E aí, com o seu experimento, o que foi que ele viu? Ele descobriu que algumas substâncias, elas poderiam, quando colocadas em água, elas conseguiam conduzir a eletricidade e outras não. E aí ele deu o nome dessas substâncias de substâncias eletrolíticas e substâncias não eletrolíticas, tá certo? Então, no caso, professor, o que seria uma substância eletrolítica? É toda e qualquer substância que na presença de água, né, quando ela está dissolvida em água, ela vai liberar cargas elétricas e podem conduzir a eletricidade. E a substância não eletrolítica, ela não tem essa capacidade, tá? Então, uma característica aí das substâncias eletrolíticas é justamente que toda substância que é colocada em água, ela forma íons naquele composto. Então, aquela substância, aquela água, ela vai ter íons, certo? Ela vai deixar Eu sou um elefante de tão desastrado. Vamos lá pelo áudio. Vamos lá. Então, aquela solução, né? Solução é a mistura, né? De um solvente com um soluto. Então, aquela solução ali, ela vai ter íons por ela, certo? E esses íons vão permitir uma certa condutibilidade elétrica, porque vocês sabem que o íon ele é formado, mas todo íon ele pode ser o positivo ou negativo, que é o que dá a carga elétrica de alguma coisa. Isso aí a gente já tinha visto, né? Nas outras aulas. E a substância não eletrolítica, a gente pode, por exemplo, pegar essa substância ela vai se dissolver, certo? Mas ela não vai, como é que eu posso dizer, formar íons nessa substância. Ela vai formar outras moléculas. Por exemplo, se eu pego açúcar, açúcar ele é um composto molecular. E aí, se eu pego açúcar... Ô, minha gente, só um minuto, por favor. Olha a minha tatuagem. Olha a minha tatuagem. Vamos lá, gente, voltando. Então, por exemplo, se eu misturo açúcar na água, o açúcar ele vai se dissolver, certo? E aí, quando o açúcar é misturado na água, ele se dissolve em pequenas moléculas de açúcar, na verdade, moléculas de açúcar não, né? Essas moléculas vão se dividir e aí vão gerar pequenas moléculas ligadas ali na água, certo? Porém, elas não vão gerar uma carga, tá certo? Diferente, por exemplo, se eu coloco sal. Por quê? O sal, por exemplo, o sal de cozinha. Gente, liga o microfone. O sal de cozinha, NaCl, sódio e cloro, eles, quando colocados em água, eles se dividem, certo? Eles se separam e geram uma carga elétrica. Então, o que acontece aqui é o seguinte.
Arrhenius, quando fez esse experimento, ele pegou vários beckers com água e aí ele saiu colocando várias substâncias, tá? E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou uma lâmpada, tá certo? Presta atenção no que ele fez. Ele pegou uma lâmpada, pegou um fio e ligou na lâmpada. Na verdade, 2 fios, né? Ele ligou na lâmpada. Colocou lá na lâmpada. E aí, um fio ele deixou solto e o outro fio ele colocou numa bateria, tá? Só que a bateria ela tem 2 polos, não é? Deixa eu ver se tem uma pilha aqui para mostrar a vocês. Aqui. Veja, a bateria ela tem 2 polos, tá vendo? Eu vou ter aqui, por exemplo, o polo positivo, ó, positivo, e vou ter o polo negativo. Então, para mim utilizar esta carga, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um fio aqui, certo? E eu tenho que colocar um fio aqui. Porque é essa bateria quem vai dar energia para o processo acontecer. O que foi que a Arrhenius fez? Ele pegou os 2 fios, ele conectou os 2 fios na lâmpada, e aí um fio ele colocou aqui, certo? Outro pedaço de outro fio ele colocou aqui. E aí ficou com esse fio solto. E o outro fio da lâmpada ele deixou solto. Se ele juntar um fio no outro, o que é que vai acontecer? A lâmpada acende. Não é? Não é isso? Então, o que ele fez? Então, ele colocou esses 2 fios dentro das soluções. E aí ele percebeu que em algumas soluções a lâmpada acendia e em outras soluções a lâmpada não acendia. Samuel, ou você assiste televisão, ou você assiste a aula. Samuel, Que... ou você assiste a televisão ou assiste a aula. Né? Ué, mas eu tô assistindo. Eu só esqueci de desligar. O som foi mal. Vamos lá, Não gente. dá pra eu desligar aqui. Manda ele abaixar, para não querer atrapalhar. Vamos lá, gente. Aí vejam só. Aí o que acontece? Aí ele pegou esses fios e colocou na água, mas ele não juntou um fio no outro. Ele colocou nas soluções. E aí ele viu que determinadas substâncias conduziam eletricidade suficiente para ligar a lâmpada e outras não. E aí foi quando ele chamou substâncias eletrolíticas, são aquelas que conseguem conduzir uma carga, e as substâncias não eletrolíticas, elas não conduzem. Tá? Dúvidas? Dúvidas? Não, né? Então, deixa eu ver aqui, interromper aqui. Eu quero ver, porque aqui nesse slide não tem o que eu quero. Deixa eu já pegar aqui, já tirar foto, para poder fazer a chamada. Gente, e acendam essas câmeras, porque se Carla entrar aqui e vocês estiverem com a câmera fechada, a reclamação quem vai levar sou eu, e aí eu vou me vingar depois. Eu me vingo, viu? Acendam as câmeras. Acendam isso. Hoje Carla passou na aula de Shirley, ela já viu Ela o passou na problema de Shirley, ela passou na nossa. Não passou, não? Passou, Não, ela nossa passou, não. ela passou na série. Na aula de manhã, curso, ela não passou, não. Ela só passou na de Shirley. Daqui a pouco ela chega por aí, eu acho. Deixa eu ver onde é que estamos. Ah, aqui, Google. Kenga, Kengascan. Kenga, Kengascan. Kenga, Kengascan. Vocês já viram esse episódio do Pokémon? Eles ficam Kenga, Kengascan. Kenga, Kengascan. Eu vi porque eu não tinha tempo na época. Na verdade, nem hoje eu tenho tempo para fazer alguma coisa que preste. E aí eu vi o Pokémon inteiro. Saudades da época saudades da época que eu conseguia assistir Pokémon hoje em dia.
Eu não consigo por dois motivos. Primeiro que, depois que mudou o desenhista, o roteirista e tudo mais, o desenho ficou uma porcaria. E o outro Concordo. Pois é. E o outro motivo é que eu não consigo porque estou trabalhando muito, estudando muito, e aí as prioridades não deixam. Meu querido, eu vou te surpreender todo mundo. Se alguém aqui conhece o One Piece, vai se surpreender porque o One Piece tem 930 episódios. Hum, E eu assisti tudo em um mês. Deus me livre. Quase quase 1000 episódios em um mês. Pelo Hum. menos Desocupado que fala, né? 40. Hã? E a tua sanidade mental ficou como? A minha tá em dia. Ele só quer pegar agora One Piece e pelejar, só isso. É. Ó, gente, vê só. Eu peguei aqui essa Luta. imagem que vai representar bem claramente o experimento de Arrhenius, né? Você tá vendo aí a imagem? Vocês estão vendo? Dá uma olhadinha aí bem. Quem tá com o telefone, amplia aí, porque eu acho que não tem como ampliar aqui não. Deixa eu ver. Ah, peraí, tem. Só se eu fizer assim. Peraí. Deixa eu ver, vou fazer assim. Vou salvar. Aí eu venho aqui na área de trabalho. Abro. E aumento. Pronto, agora sim. Pronto, agora vocês estão vendo maior. Ó, vamos lá. Então o experimento dele foi mais ou menos isso aqui, vê só. Ele pegou, eu vou usar aqui dois tipos de solução, tá? Então aqui eu vou usar uma solução aquosa. Solução aquosa é solução com água. Então a solução aquosa com NaCl, que é o sal de cozinha, tá certo? Lembrando que o NaCl, ó, fazer assim, o NaCl, ele é a junção de sódio, ó, Na, mais o cloro. E quando a gente vai para a ionização, né, a gente sabe que o sódio é um metal e ele está na primeira família, ele perde um elétron. Então ele fica em Na+. O cloro é um ametal, está na família 17 e ele ganha um elétron. Então fica Cl-. Ah, professor, eu ainda não aprendi isso, então volte todas as aulas da segunda unidade e vai aprender, porque eu não vou relembrar não. Certo? E aí veja, NaCl, aqui ele perde um elétron e aqui ele ganha um elétron, certo? Então, que tipo de ligação é essa? Ligação iônica. O que foi que gerou? Gerou um composto iônico, tá? Aqui, Professor. oi. Se alguém fosse reproduzir esse experimento, Ah, o sal ser iodado ou não, iria influenciar em alguma coisa? não iria influenciar em nada. Tá? Até porque o próprio iodo ele também gera carga, certo? Aí vejam, nesse caso aqui eu tenho uma solução aquosa de sacarose e a gente estudou em biologia que sacarose é o quê? Glicose, né? São moléculas de açúcares, tá? Então, quando eu coloco a sacarose em água, eu libero o quê? Eu libero açúcar na água, tá certo? Só que a sacarose é um composto molecular, não é um composto iônico. Então, por ser um composto molecular, não gera carga. Já como aqui é um composto iônico, vai gerar uma carga, tá certo? Aí veja, quando eu coloco o sal na água, esse NaCl ele se divide, tá? Ele se dissocia e acaba liberando cargas elétricas nessa água, ó. NaCl, certo? Na+, né? Cl menos. Então gerou carga nessa água. Lembrando que a água que a Arrhenius usou é uma água pura, água
pura. A água pura é água destilada, tá certo? Água mineral, Lustral, Santa Clara, Diamantina, água mineral da fonte de não sei de quem, entendeu? Nenhuma dessas águas são puras, tá certo? Todas essas águas, tanto a água mineral que a gente bebe, quanto a água que vem da torneira, ela não é pura. São águas que têm compostos nela. Então, essa água ela vai vir com flúor, certo? Ela vai vir com cloro, ela já vai vir com vários tipos de componentes nela, que participam do processo de limpeza dessa água, né? Que fique própria para o consumo. E aí, como essa água ela tem vários componentes, elas vão ter cargas. Tá? Então, essas águas, né, da torneira, elas podem conduzir eletricidade por conta disso, porque elas têm outras substâncias que vão gerar carga nessa. Agora, a água pura, de fato, ela não tem carga nenhuma, porque a água pura é apenas H2O. E foi esse tipo de água que a Arrhenius usou, tá certo? Aí vamos lá, sem mais delongas, só para vocês entenderem o que foi que ele fez aqui. Aqui ele pegou uma lâmpada, ó, uma lâmpada, e aqui ele pegou uma bateria. Isso aqui, o gerador, é a bateria, tá? Gerador é a bateria, gerador de energia. É o que vai gerar energia para a lâmpada funcionar. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Aí foi o que ele fez. Ele pegou um fio, ó, ele ligou na lâmpada direto na bateria. Tá certo? E aqui, ó, da bateria ele continuou, certo? No outro bolo da bateria e colocou aqui na água, nessa solução. Aí o outro fio da lâmpada, ó, ele vem e coloca aqui na água também. Aí o que aconteceu? Quando ele juntou esses dois fios na água, foi o que aconteceu? Ele percebeu que esta solução, vejam que ele não encosta, ó, ele não encosta um fio no outro, tá? Ele encosta apenas na solução. Aí quando ele encosta na solução, o que é que ele percebe? Que esta solução aqui, elas conseguem conduzir a eletricidade, tá? Então quer dizer que o sal dissolvido aqui nessa água, ele tem carga suficiente para poder conduzir, para conseguir conduzir essa eletricidade, tá certo? Quando ele vai fazer esse mesmo experimento com essa solução contendo sacarose, nada acontece. Por quê? Justamente por isso, porque a solução que tem sacarose, ela tem compostos moleculares, e compostos moleculares, eles não produzem carga na solução. Então, aqui eu tinha uma solução com carga neutra. Então, nada aconteceu. Já aqui não. Aqui aconteceu, por quê? Porque eu utilizei o quê? Um composto iônico, e todo composto iônico vai gerar uma carga. Dúvidas? Tem certeza? Pois eu vou passar. Entenderam, né, gente? Aí vejam só. Então ele viu que quais eram as substâncias que conseguiam ter essa característica. Então ele viu que nos ácidos acontecia isso, se ele pegasse um ácido e colocasse na água, nas bases, se ele pegasse a base e colocasse aí, acontecia isso, e nos sais acontecia isso. E agora eu vou explicar a vocês o porquê. Deixa eu interromper aqui e compartilhar o quadro. Veja que eu estou indo bem didático, que é para vocês depois não dizer, o professor não ensinou direito. Então vamos lá. Ácidos. Uma característica aqui básica dos ácidos. Vamos lá, pegar um ácido qualquer aqui. HCl. HCl. Ácido clorídrico. Tá certo? Vou pegar agora uma base. Hidróxido de sódio. NaOH. Agora eu vou pegar um sal. NaCl. Gente, vocês querem ver a mágica acontecendo? A mágica da química? Olha só. Eu falei a vocês que todo sal é formado a partir da junção de ácido e base, não foi?
Não foi isso? Foi. Ó, aqui é um ácido. Aqui é uma base. E aqui é um sal. Eu vou dizer como é que a gente identifica se é base, se é sal, tá? Vê só. Primeiramente, como é que eu sei se uma substância ela é ácida? Porque todo ácido ele vai possuir, ó, deixa eu botar até verde aqui. Ó. Todo ácido ele vai possuir o hidrogênio primeiro no composto. Então, todo ácido a gente vai ter, ó, HCl, HF, HBr, H2SO4. Veja, todos os ácidos começam com o hidrogênio. Tá? Esse hidrogênio aí no canto esquerdo é o que vai indicar que é o ácido. Tá? Como é que eu sei o que é uma base? Porque a base vai ter isso aqui, ó. OH, hidroxila, a junção de um hidrogênio e um oxigênio. Tá certo? Então, toda base ela vai ter um OH no final. Vejam, ácido, veja como o ácido é o oposto da base. Ácido vai ter um hidrogênio na esquerda e a base vai ter uma hidroxila na direita. Tá vendo? Do composto. Beleza? E quando eu sei que é um sal? Aí o sal, eu vou juntar os dois e vou ter quem? E vou ter o composto. Aí veja a mágica acontecendo aqui. Eu vou juntar uma molécula de ácido clorídrico, ó, HCl, vou juntar com uma molécula de hidróxido de sódio, que é NaOH. Certo? Aí vejam só. O cloro aqui é negativo, né? A hidroxila aqui, ela vai ser... o cloro é negativo. O sódio, a gente viu que ele é positivo. E para a gente ter esses compostos iônicos, o positivo tem que se ligar com o negativo. Aí vejam só. Se o sódio aqui é positivo, essa hidroxila, esse OH, ele vai ser negativo também. Por quê? Lembra que eu falei que na ligação química, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E para adquirir estabilidade eletrônica, ele tem que compartilhar esses elétrons, né? Então vejam, se o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, ele precisa de 2 elétrons, ele precisa ganhar 2. Então todo oxigênio ele vai ser menos 2, tá certo? Aí vejam só, se eu juntar um hidrogênio aqui, vejam, hidrogênio H. O hidrogênio só tem um elétron na sua camada. Para adquirir estabilidade, o hidrogênio precisa de 2, né? E o oxigênio, para adquirir estabilidade, precisa de 8. Não é isso? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai compartilhar esses elétrons, vejam. Então, ocorreu aqui uma ligação covalente. Lembrou? Lembrei. Aí, para essa substância ela adquirir estabilidade, eu precisaria de outro hidrogênio aqui, compartilhando esse elétron com o oxigênio. Não é isso? E aí eu ia ter 2 hidrogênios, cada um com 2 elétrons, e o oxigênio agora com 8 elétrons. Não é isso, gente? Lembraram que a gente estudou isso e tudo mais? Pronto. Aqui eu tenho o quê? H2O. Não é? Uma molécula de água. Só que aqui eu quero mostrar a vocês a hidroxila. A hidroxila é apenas OH. Aí o que é que acontece? Se por um acaso eu tiro isso aqui, o que é que eu tenho? O que é que eu formei? Veja, eu formei um OH. Ó, eu formei o OH. Só que aí é que tá. Esse hidrogênio, ele adquiriu estabilidade, esse hidrogênio aqui. Mas o oxigênio, ele não adquiriu ainda. Ele precisa receber 2 e ele só recebeu 1. Então, se eu ligo um hidrogênio a esse oxigênio, apenas, o que é que vai acontecer? Essa OH, ela continua negativa aqui, ó. Certo? Então, toda hidroxila, ela vai ser negativa.
e ela vai se ligar com algum átomo, certo? Que vai estar aí doando elétrons para que aconteça a estabilidade. E é assim que a base é formada. No caso dessa base, do hidróxido de sódio, vai ligar-se uma hidroxila com sódio aqui, ó. Tá? E aí eu formei esse composto, hidróxido de sódio. Dúvidas nisso aqui? Não, né? Não, né? Não. Aí vamos lá. Professor, e aí, o que é que acontece? Vejam bem isso aqui, pessoal. Todo ácido, ele é formado pelo hidrogênio aqui, tá? Aí o hidrogênio, a gente aprendeu que o hidrogênio também é um ametal. E se o hidrogênio ele é um ametal, ele é negativo, não é isso? A metal ele recebe elétrons. Então, pela lógica, o que acontece aqui é que esse hidrogênio aqui, ele também é negativo, não é isso? Agora tem uma questão. Existe uma coisa que a gente chama de eletronegatividade, tá? Existem átomos que são mais eletronegativos do que outros. E de todos eles, o hidrogênio é o menos eletronegativo que existe, tá certo? Então, nesse caso, o que acontece? Quando eu vou juntar um hidrogênio com um cloro, o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que é que acontece? O cloro puxa o elétron do hidrogênio. Não é o hidrogênio quem dá o elétron. Aí, tá vendo? É o cloro quem rouba. Ele puxa. Tá? Então, esse hidrogênio, esse elétron vai para o hidrogênio. E isso torna o hidrogênio positivo com relação ao cloro. Tá? Então, a substância mais eletronegativa vai fazer isso com o hidrogênio. Vai gerar uma carga positiva para o hidrogênio. Vai gerar um polo positivo para o hidrogênio. Deu para entender? Então, esse hidrogênio aqui, por mais que ele seja um ametal, ele vai se comportar como um elemento positivo. Aí veja a mágica agora acontecendo. Então, eu vou misturar agora. Entenderam isso aqui, não foi? Do hidrogênio. Agora eu vou misturar o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio para formar o sal. Aí vejam a mágica acontecendo. Cadê? Aqui. Verde. Vejam. Esse cloro se junta com esse sódio e forma NaCl. Sempre positivo com negativo. E este hidrogênio se junta para formar H2O. Certo? E aí a gente tem a mágica. Quando eu misturo um ácido com uma base, eu formo um sal e formo uma molécula de água. Não é lindo? Show. Show de bola, né? Lindo, 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 perfeito, maravilhoso. E assim eu formo um sal. Vejam. Tá certo? Aí vejam só. Entenderam isso aqui, não foi, gente? Vou apagar. Quer dizer, vou descompartilhar aqui. Alguma dúvida? Não, né? Então vamos voltar agora para o slide. Voltamos para o slide. Agora a gente vai voltar, depois que vocês aprenderam isso, a gente agora vai voltar para falar sobre a teoria da dissociação eletrolítica, né? Que quando Arrhenius ele saiu misturando esses compostos na água, como é que essa água ela adquire uma carga? E aí a gente tem dois fenômenos que acontecem.
que é o fenômeno de dissociação iônica e o fenômeno de ionização. Tá? Quando é que eles vão ocorrer? O fenômeno de dissociação iônica, ela vai acontecer com compostos iônicos. O nome já está dizendo tudo, tá certo? E aí é que tá. Quem são esses compostos iônicos? Os sais, tá certo? Que são formados por íons, e as bases. As bases e os sais são compostos iônicos, tá certo? E aí, quando eu coloco uma base ou um sal em uma solução aquosa, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o processo de dissociação, que é quando esses íons eles se separam na presença de água, tá certo? Então vejam, por exemplo, aqui, o sal, NaCl, tá vendo? Quando eu coloco o sal em solução aquosa, ó, em água, acontece a reação química. Então, esses íons vão se separar. Então, eu vou ter o sódio, Na+, separado do cloro, Cl-. Ocorreu uma separação. Tá? Dúvidas? A mesma coisa acontece se eu colocar uma base. A base Na, Na+, né? OH-. Quando eu coloco em água, vai separar. Vai formar Na+, e OH-. Separa. Dissocia. Se desprende. Tá certo? Agora, só quando colocado em água. E a ionização, professor? A ionização é o seguinte. A ionização ocorre com a formação de um novo íon. Como eu falei a vocês, a ionização ela vai acontecer com os ácidos. E os ácidos, eles são compostos moleculares, eles não são compostos iônicos. Então, como é que acontece isso, pessoal? Vê só. Quando eu coloco um ácido na água, ó, eu tenho aqui HCl. O que é que vai acontecer? Esse cloro e esse hidrogênio ele vai se dividir, tá certo? Lembra que eu falei que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio? Todos os elementos que vão se ligar com o hidrogênio são mais eletronegativos que ele. Então, esse hidrogênio, quando ele sai do composto, quando ele se divide, ele fica o quê? Com característica positiva. Não é? E aí, como esse hidrogênio ele fica com a característica positiva, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar se ligando com uma molécula de água. Vai ser H+, ligando-se com H2O. Tá? Então, a molécula de água ela tem um polo negativo, porque ela é uma molécula polar, então ela vai ter polos positivos e negativos. E aí, esse hidrogênio acaba se ligando com essa molécula de água, formando esse composto, H3O. E aí, esse H3O, ele é positivo. Então, o que é que acontece aqui? A formação de um novo íon, de um íon positivo, e o cloro, que já é negativo, fica solto. Então, processo de ionização. Então, base e sal sofrem dissociação e o ácido sofre ionização. Dúvidas? E aí gera carga na água. Professor, repete essa última partezinha, por favor. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo porque só tem menos de 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Então assista a aula gravada, sem pode problema. ser, assista e quando for semana que vem eu relembro. Viu? Ok. Tchau. Tchau.